Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, ou, se alguns preferem, Nossa Senhora das Vitórias. Mas o título mais clássico, né, inclusive é o da própria liturgia, que do missal diz Maria, Bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. São Pio V, Papa, instituiu esta memória depois da vitória obtida pelos cristãos na batalha naval, uma batalha nos mares, né? Na batalha naval de Lepanto, ano 1571, e atribuída ao auxílio da Santa Mãe de Deus, invocada com a oração do Rosário. Esta celebração é um convite a todos os fiéis para que meditem os mistérios de Cristo na companhia da Virgem Maria, que foi associada de modo muito especial à encarnação, vida pública, paixão e ressurreição do Filho de Deus. Então, 1571, 7 de outubro de 1571. O que aconteceu nesse dia? A Europa estava sendo invadida pelos turcos, tempos de guerra e tempo da invasão islâmica. E a cristandade, né, católica estava muito dividida, os reis. De modo que, diante desse avanço, nesse dia, era tida como certa a derrota dos cristãos e, então, os turcos tomariam esse lugar, Lepanto, né, regiões de França, e invadiriam toda a Europa para fazer o que vinham fazendo, né, queimar tudo e destruir tudo. O Papa Pio V teve, nas suas orações, uma visão, né, de um rosário do terço, esse objeto que a gente hoje usa e que naqueles tempos não era tão comum assim. A questão da oração do terço, já o padre vai explicar, ela evoluiu com o tempo. Inclusive o objeto mesmo, que hoje para nós é tão comum, né? Essa organização da devoção à Virgem Maria, a repetição das Ave-Marias. Então, mas ele teve essa visão, né? E entendeu da parte de Deus que o único jeito de sobreviverem àquele dia, de salvar a Europa naquele dia, seria recorrendo a Nossa Senhora. Então foi feita nesse dia, né, um dia antes, foi feita o Papa fez uma bênção especial a todos que iam participar daquela guerra, daquele combate derradeiro, e ele conclamou, né, todo o povo para um dia de jejum e oração, a oração do Rosário. Hoje, inclusive, esse dia 7, o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou a igreja do mundo inteiro para que o dia de hoje, dia de Nossa Senhora também do Rosário, né, seja um dia de oração e de jejum em favor da paz, por causa da guerra, né, que acontece na Terra Santa, e tantas outras guerras que acontecem. A gente sabe da Ucrânia e da Rússia, mas tem muitas guerras acontecendo em países distantes, em situações que nem é noticiado. Esse mundo vive em guerra, mas essas são as duas guerras que mais chamam a atenção agora. Então hoje, quem puder oferecer o jejum e a abstinência em favor da paz, a gente está acolhendo o pedido do Papa. Mas, pois, muito bem, nesse dia então, foi um dia de jejum e de oração ininterrupta do Rosário, né? Inclusive aqueles que foram embarcar para a guerra, ir para o alto do mar, enfrentar os navios que vinham, rezaram antes o Rosário. E hoje então aconteceu, né, nesse ano 1571, no dia 7 de outubro, uma vitória milagrosa e improvável, né, dos católicos, dos cristãos, que pôs fim àquela invasão. Então, por causa desse dia, ficou instituída então essa memória já de Nossa Senhora do Rosário. O terço, tal qual nós o conhecemos e temos para nós hoje, ele dá-se início no século XIII, com São Domingos de Gusmão. Quem já leu aquele livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, vai ver ali que São Luís de Montfort, lá no século XVIII já, né, ele faz muitas citações a São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão foi contemporâneo e amigo de São Francisco de Assis, né, apesar que São Domingos não vivia na mesma região. São Domingos foi um grande propagador do Rosário, porque ele viveu uma experiência. São Domingos de Gusmão teve uma vida muito parecida com a de São Francisco, deixar tudo para ir evangelizar, né? Mas no próprio de São Domingos de Gusmão, ele tinha a questão da pregação, ele foi um grande pregador, né? E fundou a Ordem dos Pregadores, que hoje se chama os dominicanos. Mas ele teve muitos insucessos, né, nas suas pregações naquele tempo. E ele era um homem de muita penitência pela conversão das pessoas, de muito jejum e de muito flagelo.
Ele se batia, né? Aplicava a disciplina, que se diz, né? Pela conversão das pessoas e dos pecadores e dos hereges. Um dia ele teve uma visão de Nossa Senhora, enquanto ele se flagelava, dizendo para ele: Domingos, você sabe qual é a arma preferida e o instrumento preferido da Santíssima Trindade para amolecer os corações mais duros? O Santo Rosário. E deu a ele o rosário, né? O terço como a gente conhece. Rosário é o terço que você tem. É no Brasil que existe essas duas palavras, terço, rosário. Mundo afora é rosário. Quando a pessoa mundo afora diz assim, rezei o rosário hoje, não necessariamente ela rezou o rosário. Às vezes rezou um terço. Muito bem. E aí ele se torna um grande propagador e pregador, né, do terço, do rosário, e um grande propagador da devoção à Virgem Maria. A oração da Ave Maria é desde sempre na igreja, desde os inícios dos séculos, recorrer à Virgem Maria. A primeira oração que nós temos notícia dedicada à Virgem Maria já é lá do 2º século, dos mártires, que eram comidos pelos leões. Eles rezavam uma oração que se diz: à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, o cristianismo nasceu católico e desde sempre recorreu a Maria nesses títulos: Santa Mãe de Deus, rogai por nós, né? Esse sentimento de que Maria é mãe e intercessora de todos nós. Com o tempo se desenvolveu a oração da Ave Maria, tal qual nós o temos hoje, já desde o início. E quando a igreja tem a experiência da vida monástica, dos mosteiros, dos monges, nos mosteiros se reza o saltério. Saltério é o nome que se dá aos 150 salmos. Acontece que ler e escrever era coisa muito difícil e pouco comum, né, para a maioria das pessoas. Então nos mosteiros tinham os irmãos que eram analfabetos, que não sabiam ler, não sabiam escrever e que às vezes iam parar no mosteiro já depois de idade adulta, então não ia aprender mais nem ler nem escrever. Como também não se tinha, cada um, o seu próprio livrinho, sua própria Bíblia, o seu próprio oração dos salmos, porque os livros eram, você já deve ter visto essas imagens, os livros eram imensos, tamanho de uma porta, né? Se colocava lá no mosteiro e eles ficavam ao redor, lendo aquelas letras e cantando os salmos. Então aqueles que eram muito incapazes de aprender mesmo a ler, e aí não iam conseguir cantar junto, eram dispensados desses momentos comunitários na capela, no coro, como eles chamam, para cantar os salmos, os 150 salmos que num mosteiro mais tradicional se reza em uma semana, né? 150 salmos em uma semana. Na maioria hoje os 150 salmos são divididos em 4 semanas. Tá, e o que esses então faziam? Queriam se consagrar a Deus, queriam viver essa vida de santidade, queriam viver no mosteiro, queriam viver do silêncio, do trabalho, da assistência aos pobres, mas eram analfabetos. Eles rezavam então 150 Ave Marias, o saltério angélico, porque a oração da Ave Maria vem da boca do anjo Gabriel. E aí foi com São Domingos de Gusmão que isso se popularizou para o povo através de 150 pedrinhas num cordão, né? Que aí para não ficar imenso, você dobra as pontas, não vai pôr uma cruz, bota uma cruz, e as coisas evoluem e fica o terço como a gente conhece. Foi 200 anos depois, com o beato Alano de la Roche, numa aparição de Nossa Senhora também, que ela ensinou a ele a contemplação dos mistérios daí. Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos que chegaram até nós. E por último, já deve ter talvez uns 20 anos isso, né? Um pouquinho mais até, o Papa São João Paulo II instituiu também os mistérios luminosos para contemplarmos a vida pública de Jesus. Então, meus irmãos, a oração do terço é uma oração de contemplação, é contemplar Jesus através de Maria, junto com Maria, nessa santa repetição, né, das Ave Marias que nós temos. Muito bem, no terço, no rosário, o essencial é a Ave Maria, que é uma oração celeste e tão óbvia. Primeira oração, primeira parte da oração da Ave Maria, quem ensinou foi a Bíblia, está na palavra. É a soma do que disse o arcanjo Gabriel com o que disse Santa Isabel. A ave cheia de graça, né? Repleta da graça, e essa é uma expressão
é uma exclamação de louvor e susto. O anjo Gabriel, quando conheceu Maria, os anjos veem o que os olhos humanos não veem. Quem vê cara não vê coração, certo? Isso vale para nós, os anjos não, vê cara e coração. Então, quando o arcanjo Gabriel viu Maria, ele tomou um susto. Quando viu que ela era repleta da graça. A gente traduz por cheia, porque para nós cheio e repleto meio que diz a mesma coisa, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Maria, o texto diz, o original, ela não é cheia da graça. Porque quando você pega lá uma garrafa de refrigerante no mercado, e antes de abrir, está cheia, né? Mas não está repleta, falta 2 dedinhos ali em cima ainda, né? De espaço. Então, o que o anjo diz é, ave repleta da graça. Repleto é até a tampa, até a boca. Se cair mais algo, derrama. O anjo não esperava ver a plenitude da graça num humano. Então ele tomou um susto com Maria. E Maria não é assim porque quis, é assim porque Deus fez. Então, meus irmãos, nós não idolatramos Nossa Senhora. Nós sabemos quem ela é. Quem é Maria? Vamos lá. Primeiro, a obra-prima da mão de Deus. O anjo nunca apareceu para ninguém e fez elogios. Você pega na Bíblia que você não lê, sempre que o anjo aparece, o anjo fala o quê? Não temas. A única vez que um ser humano é elogiado pelo céu é na boca de Gabriel para a Virgem Maria. Então, quem é a Virgem Maria? É a obra-prima de Deus, foi Deus que a fez assim. Segundo, é uma mulher qualquer, muitas aspas no qualquer. É uma criatura como nós, muitas aspas nessas frases. Por que criatura? Maria era mulher, como todas as mulheres são, porque feita por Deus. Ela não é deusa, ela é criatura de Deus como nós. Mas agora, terceiro ponto. Deus fez por ela e nela o que não fez para nenhuma criatura. Então ela é uma mulher como as outras? Sim e não. Sim porque é mulher, sim porque feita por Deus. Certo? Não porque o que Deus fez nela, talhou nela e entregou a ela, não fez por mais ninguém depois. Nem antes, nem depois, só por ela. Quem é Maria? Maria é a mulher profetizada nas primeiras páginas da Bíblia, quando o pecado entra no mundo. Deus diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, tua descendência e a dela, e esta, a mulher e a sua descendência, ou seja, a mulher, o bendito fruto dela que é Jesus e a igreja. Tudo isso significa esta. Esta quem? A mulher e a sua descendência. Te esmagará a cabeça, é a vitoriosa sobre o demônio. Quem é Maria? Maria é a jovem filha de Sião, a virgem que conceberá dos profetas todos do Antigo Testamento. Quem é Maria? Maria é a mulher que termina a Bíblia, o Apocalipse. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, de estrelas, não é isso? A lua debaixo do pé, ela está grávida, vai dar à luz um menino que vai salvar o mundo. Quem é a mulher do Apocalipse? É Maria, essa é Maria, que está conosco. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, do iniciozinho de Atos dos Apóstolos, Maria que persevera em oração junto com os discípulos, os apóstolos, a mãe orante, a mãe e mestra da igreja. Muito bem, posto tudo isso, voltemos à oração da Ave Maria. É São Gabriel com Santa Isabel e o nosso bom senso. Primeira parte, Gabriel com Isabel. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí vem Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Aí a igreja acrescentou, Jesus. O miolo, o coração da oração da Ave Maria é o Santíssimo Nome de Jesus. Nome sobre todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobra. Quando a gente reza o terço, a gente diz 50 vezes o nome de Jesus. A segunda parte da oração da Ave Maria nada mais é que o bom senso. Porque se a primeira parte está certa, é assim e é assim, o que nos resta dizer? Pecadora Maria? Não dá, né? Santa Maria, quem que é ela? Mãe de Deus, porque Maria não é mãe do quê? Maria é mãe de quem? Você não pergunta para uma mulher, você é mãe do quê? Aí você fala assim, eu acho que eu sou mãe das pernas, do nariz. Aquele nariz é meu. Da orelha, porque o resto é do meu marido. Não existe essa pergunta, você é mãe do quê? Você é mãe de quem? Você é mãe de uma pessoa, sou mãe do fulano. Maria é mãe de Jesus, por isso mãe de Deus, por causa da natureza divina. Então Maria não é mãe do corpo. Aí vem um espírito e entra.
Ela é mãe de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos lá de novo. O que nos resta dizer? Só nos resta dizer: Santa Maria, mãe de Deus, rogai, rezai, intercedei só por mim, por nós, que somos o quê? Pecadores. E é bom que ela reze por nós quando? Amanhã? Agora, que é tudo que a gente tem. Agora. E por que a pressa do agora? Porque nós só temos uma certeza, a morte. Agora e na hora da nossa morte. Custa falar amém? Amém. Pronto, essa é a oração da Maria. Tem muito mistério, não tem muito drama. É tão óbvio, né? E é tão bonito e é tão profundo. Por quê? Porque a oração da Ave Maria, meus irmãos, condensa a Bíblia toda. O desejo todo de Deus está nisso. A encarnação do Verbo. A gente rezou aqui no Oremos primeiro, essa oração que muita gente reza quando vai rezar o terço, reza no início. Infundi, Senhor, pela intercessão da Santa Virgem Maria, a vossa graça nos nossos corações, para que conhecendo, olha lá, ó, conhecendo. E a oração da Ave Maria é o grande resumo das coisas. Para que conhecendo pela anunciação do anjo, né, do anjo Gabriel, conhecendo a encarnação de Jesus, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Então, na oração da Ave Maria está resumido tudo isso. O desejo de Deus de salvar, o como Ele salvou, qual instrumento Ele quis para isso, né? E o que nos compete diante disso, suplicar essa graça, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem. Com a oração do Rosário e do Terço, nós contemplamos a vida de nosso Senhor. E não é difícil decorar os mistérios todinhos do terço. Aliás, é docinho, é melzinho. Eu sei que não usa inteligência. Então vamos lá. Como é que tudo isso começa? A história da nossa salvação em Jesus. Nós vamos contemplar Jesus como nosso Salvador agora. Amém? Posso, sim ou não? Olha como é fácil. Tudo começa então no anúncio do anjo. Os mistérios gozosos. E todos os terços são 5 mistérios. Não é isso? Então vamos lá, os mistérios gozosos. Como é que tudo isso começou? Primeiro mistério gozoso, o anúncio do anjo a Maria. E aí nós vamos contemplar isso. O dia inteiro nós vamos ficar contemplando isso? Não dá, né? Mas também 3 segundinhos já começa a arrancar um e olhar o celular também, não pode, né? Por quanto tempo nós vamos contemplar isso? No tic-tac de um Pai Nosso e 10 Ave Maria já está bom. No tic-tac de um Pai Nosso com 10 Ave Marias, a gente contempla o início de tudo. O anjo anunciou a Maria, o sim de Nossa Senhora. O que veio depois do sim de Nossa Senhora? Está na Bíblia que você não lê. O que aconteceu depois do eis-me aqui, faça assim em mim? Contemplamos o quê? A visita de Maria Santa Isabel. E aquela comunicação da paz do Espírito Santo. Depois disso, o que acontece? Está na Bíblia que você não lê. O que aconteceu depois disso? Usa a cabeça, vem comigo. O que aconteceu depois disso? O nascimento do menino Jesus, a noite do Natal, o presépio, a pobreza daquela noite. Certo? Depois disso, o que acontece? Na Bíblia que você não lê. Os mistérios de Jesus ali. A apresentação do menino Jesus no templo. Quando Jesus vai ser circuncidado, né, no 8º dia, e Maria vai fazer as suas purificações. Depois, qual é o outro mistério do menino Jesus? 12 aninhos, se perde, se encontra no templo. E a gente reza então, Jesus que diz, eu devo estar ocupado com as coisas do Pai. Então, para cada um desses mistérios, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória ao Pai. Pronto, é isso. Tá. Depois disso, geralmente a gente reza de segunda e sábado, né, os mistérios gozosos. Terça-feira, os mistérios dolorosos, da paixão de Jesus. Como é que foi a paixão de Jesus? Está na Bíblia que você nunca leu de cabo a rabo certinho. Gente, tem gente que passa uma vida com missa diária e nunca leu um dos 4 evangelhos inteiros. A paixão do Senhor. Como é que foi a paixão do Senhor? Primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus. Suando sangue, afasta de mim esse cálice. O que aconteceu depois ali na paixão de Jesus? Segundo mistério, é preso e flagelado. Terceiro mistério, que o evangelho ali separa uma parte só para falar disso. Coroado de espinhos. Quarta etapa da paixão do Senhor, carregar a cruz, cair 3 vezes, ser ajudado por Cirineu. Quinto mistério, a crucificação e a morte do Senhor.
Tudo isso para cada uma dessas etapas, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, está tudo ali, e um Glória ao Pai. Aí a nossa piedade vai acrescentando, ó meu Jesus, livrai-nos, São Francisco, rogai por nós, está tudo certo. Quartas-feiras e domingos, contemplamos os mistérios gloriosos, a glória do Senhor, a glória da ressurreição. Qual é a primeira etapa da ressurreição? Primeiro mistério glorioso, a ressurreição do Senhor. Depois que ele ressuscitou, está tudo na Bíblia que você nunca leu inteirinho, nenhum evangelho. O que aconteceu depois da ressurreição? A ascensão de Jesus ao céu. E depois da ascensão? O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E aí, quando o assunto é ressurreição, só foi 3 aqui. Quem mais já provou a ressurreição de modo pleno? A Virgem Maria. Quarto mistério, a assunção da Virgem Maria ao céu. Quinto mistério, o finalzinho do Apocalipse. A mulher coroada no céu, a coroação da Virgem Maria. Pronto, a gente meditou a vinda do Filho de Deus, a nossa salvação e a glória da ressurreição, através de Maria junto com Maria. E aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo, suscitou no coração do Papa São João Paulo II os mistérios luminosos, que a gente dedica a eles à quinta-feira. Porque a gente rezava sempre, né? Os mistérios da infância, depois da paixão e da ressurreição. Mas tem a vida pública de Jesus, onde ali ele também está salvando o mundo. Então os mistérios luminosos, a vida pública de Jesus, que começa com o quê? Primeiro, o batismo no Rio Jordão. Depois, o primeiro milagre, as bodas de Caná. Terceiro mistério luminoso, Jesus que prega e cura, o anúncio do reino no dia a dia de Jesus, as pregações e as curas. Quarto mistério da vida pública de Jesus, a transfiguração no alto do monte, quando ele brilha. Quinto mistério do que Jesus fez na terra, do seu ministério, a instituição do sacerdócio da Eucaristia. Olha que lindo isso. Eu estou pregando para protestante, ninguém fala amém, ninguém bate palma, ninguém faz nada, eu estou decepcionado. Vai, filho! Nem na piadinha pega, meu Deus, o dia tão bonito. O Geraldo pelo menos puxou uma risada lá do meio, né, Geraldo? Meu Deus. Queridos, contemplar a história da salvação, junto com Maria, através de Maria. No meu YouTube, se colocar assim, Padre Mário, Mistério Doloroso, Mistério Gozoso, tem lá o terço. E antes de cada Ave Maria, tem um versículo minúsculo da Bíblia. Para cada Ave Maria. Se você nunca fez essa experiência, faça. Isso vai entrando na nossa cabeça, na nossa mente. Contemplar os mistérios da salvação. Segunda coisa, contemplar pedindo a intercessão dela, né? Terceira coisa, entender que o terço é de fato uma oração de combate espiritual, né? Padre Pio chamava o terço dele, né? A arma, né? Enfim, é um combate espiritual e é uma arma, né? Se a gente quisesse então uma metralhadora, né? Tem 50 tiros ali, é bastante, é uma metralhadora. É uma arma para as nossas lutas, para as nossas causas, para as nossas coisas e em favor de tantos, né? E aí nós cantamos tão bonito o refrão do Salmo, o poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Quantas vezes as maravilhas de Deus não vieram através das orações da Ave Maria, né? Da contemplação do terço, e quantas ainda não virão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, entreguemos nas mãos da Virgem Maria as nossas lutas, as nossas causas, né? Os nossos desafios, as nossas batalhas, a nossa Lepanto. A batalha de 7 de outubro de 1571 foi num lugar chamado Lepanto. Foi um lugar decisivo para a história do Ocidente e da Igreja. Então essa Lepanto é muitas vezes o câncer, é o desemprego, é esse período difícil que a pessoa às vezes atravessa, que se chama depressão, ansiedade, insônia, tantas coisas que a gente vive. Essa é a nossa Lepanto. Mas sobretudo essa Lepanto é lá dentro do nosso coração, porque meus irmãos, nós vamos entender uma coisa, quando fala desse negócio de combate espiritual também. Filho, o diabo não quer o teu carro, não quer o teu rim, nem quer teu marido. Alguém já viu Satanás andar na rua, Lúcifer passando e buzinando? Satanás não precisa de carro, então ele não quer o seu carro. Satanás não quer o seu rim, ele nem faz xixi, ele não precisa filtrar nada. E Satanás não quer o seu marido, nem o diabo quer. Foi a senhora que viu algo, nem o capeta quer seu marido. O que o diabo quer, minha gente? O diabo quer a nossa fé.
O diabo quer tirar Jesus de dentro do nosso coração. E aí pode ser, cada caso é um caso, e essas perguntas não têm resposta. Mas pode ser então, padre, será que foi o capeta que fundiu o motor do meu carro? Numa dessa, não sei. Somado à falta de revisão e devia ter trocado óleo, pode ter sido ele, sim. Padre, será que essas doenças, essas dores, será que isso é provação do cão? Mas numa dessa é. Vai saber, não sei. Padre tem resposta para tudo também não. Padre, meu marido de um tempo para cá meio que encapetou o homem, demoniou, virou outro ser humano. O que está acontecendo? Será que é o demônio? Numa dessa pode ser. Ele já não reza, né? Então ficou até mais fácil. Mas nisso, o que o diabo quer? Uma vez que ele não anda de carro, não precisa de perna, não precisa de corpo, e muito menos que é o seu marido, o que ele quer? Ele quer Jesus que está dentro de você. E aí talvez através dessas coisas, a gente perde Jesus, porque blasfema, porque desanima, porque pragueja, e porque vira as costas para Deus e diz, onde é que está Deus? Aí o diabo ganhou. E era isso que ele queria. E vai lá e conserta esse carro, faz uma consulta e se reconcilia com seu marido, só que ele já levou Jesus. Então, meus queridos, o combate espiritual existe, mas o demônio não quer coisas, porque ele não precisa delas, ele não faz uso delas. As coisas o demônio usa para nos iludir, ou para nos ferir, entende isso? Então ele mostra um carro que você nunca vai ter, para te ferir, para te iludir. Olha lá, ó, fulano nem na igreja vai, olha que novinho que é, o teu pingando óleo. Também, se é besta, faz tudo certinho, pegar 5% por fora de todo mundo, atravessasse uns negócios contrabandeados de lá para cá, você tinha também. A ilusão, olha o corpo dela, fica aí cuidando de filho, indo em igreja, tá gorda, acabada, pelancosa. Olha lá a outra, ó, deixa o filho na rua, não reza e ó, puxar peso. Olha que bunda bonita que ela tem. Você não queria ter uma bunda daquela? Olha que cintura, olha que corpo. Fica aí comprando cartela de igreja. Fica. Pois você eu juntava e fazia uma plástica. Enfiava umas borrachas em algum lugar aí, ó. A ilusão. Olha o marido que você tem. Larga desse trem. Vai ser feliz, minha filha. Moça jovem, bonita, né? Percebe? Então o demônio usa de coisas possíveis à vida para nos iludir ou para nos ferir, também no mau uso dessas coisas. Mas ele não precisa de nada disso não, gente. Ele quer aquilo que a gente mais precisa, Cristo. E às vezes através das coisas a gente chuta Jesus fora, porque está iludido ou porque está ferido. Mas sim, o terço é uma oração de combate espiritual, de intercessão, né? E é muito bonito então o início disso tudo na tradição da igreja, né? Quando Nossa Senhora ensinou a São Domingos e ele viveu isso e colheu tantos frutos disso, né? A oração, o instrumento mais poderoso para amolecer o coração mais duro é o terço. E aí, meus irmãos, fica um grande aprendizado para nós. Todos nós temos alguém de coração duro, que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente tem notícia. E sim, um coração duro precisa ouvir a verdade. Precisa, de vez em quando, receber conselhos. Precisa, de vez em quando, ser realinhado, reorientado e exortado. Isso faz parte. Mas só isso não faz a conversão de alguém. E talvez hoje a gente pudesse pensar um pouquinho isso. Que talvez a gente esteja falando muito com algumas pessoas. Batendo muito em algumas pessoas. Cutucando muito, né? Convocando muito. Mas não estejamos batendo na porta do céu em favor daquela pessoa. Então a gente não pode ser um boi mudo calado também não. O ser humano necessita da verdade, ele precisa ser relembrado das coisas. Mas talvez a gente pudesse falar um pouco menos e rezar um tanto mais. Quem sabe começa a dar efeito o tanto que a gente já falou e vai ter que continuar falando, né? Mas um pouco mais da intercessão de Maria, né? Da intercessão de Nossa Senhora. Porque a grande palavra de Maria no Evangelho é essa palavra de um coração disponível, né? Ela diz para o anjo o quê? Eis-me aqui, faz em mim o que você quiser fazer aí também,
já não quero nada, tanto faz para mim. Faça-se em mim tua palavra. E é isso que é a conversão. E é isso que muitas pessoas não conseguem dizer para Deus. Você tem dentro da sua casa. Nós temos ao redor de nós pessoas que não conseguem dizer para Deus: eis-me aqui como servo teu. Qual é a tua vontade para mim? As pessoas não conseguem dizer isso. Não, mas aí eu sou jovem. Não, mas eu tenho um sonho. Não, mas eu quero, mas é meu direito. As pessoas são duras, elas são bloqueadas com Deus. A conversão não é outra coisa do que esse: eis-me aqui. Faz em mim, na minha história, o que você quer de mim? Essa profunda disponibilidade de Maria é o fruto, é o início, é o meio e é o fruto daquilo que a gente chama de conversão. Que passa por aquilo que ela disse: fazei tudo o que ele disser. Que passa por aquilo que ela viveu, que está na Escritura. E Maria conservava, guardava todas essas palavras no seu coração e as meditava no seu coração. Portanto, meus irmãos, no pouco que Nossa Senhora falou, tem tudo que a gente precisa. E tudo isso está na oração da Ave Maria, que a gente reza em favor de nós e que a gente reza em favor dos nossos.